Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula número 8, ou a etapa número 8 da implementação do nosso processo de governança e segurança para inteligência artificial. Estamos na etapa de executar a parte de análise, né, de impacto aí das soluções nossas de IA e também na parte de proteção de dados em relação aos nossos sistemas de IA, ok? Vamos lá, mas vamos lembrar agora pronto, onde nós estamos? Então, passamos pela etapa número 1, passamos pela etapa número 2, passamos pela etapa número 3, juntamos o inventário com os requisitos, fizemos essa correlação disso tudo, depois definimos o modelo de governança e os papéis e responsabilidades, já falamos da classificação de casos de uso e da análise de riscos, da avaliação de riscos, e agora nós vamos passar pela execução desse assessment, que foi feito inclusive na etapa 7. Nós vamos trazer esse assessment para cá também, a parte de impacto no uso do sistema de IA. E agora a gente vai olhar com mais profundidade a parte de proteção de dados, né, na parte do uso de sistemas de IA. Ok? Vamos lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte com tudo isso, que na etapa anterior, nós já percorremos todas as etapas aqui da parte A desse documento. Então, sendo assim, na aula anterior, você já viu toda a parte A. Então, tudo que tem na aula anterior já tem aqui na parte A. Nós não vamos passar pela parte A, nós vamos passar pela parte B, de proteção de dados, e a parte C, que é a parte de governança. Ok? Vamos lá, então? Então, vocês vão ver aqui, eu não vou aqui tudo isso a gente já viu na aula anterior. Então, eu vou passar tudo isso aqui bem rápido mesmo. Não se preocupe, pessoal, se você não viu a aula anterior, volte na aula anterior, que ela é pré-requisito para essa aula. Vamos lá, aqui parte B. Ok. A parte de proteção de dados, vamos fazer um diagnóstico, um assessment, uma avaliação do impacto na parte relacionada à proteção de dados. Quando é obrigatório essa atividade? Essa atividade ela é obrigatória para tratar quando gera riscos relacionados aos direitos dos titulares dos dados, ok? Então, toda vez que tiver envolvido dados pessoais, principalmente em decisões automatizadas, nós precisamos realizar essa atividade de análise ou avaliação de impacto da parte de proteção de dados. Dani, mas como que eu sei se é obrigatório ou não para a minha organização, tudo isso? O que você vai fazer? Você vai olhar o que eu coloquei aqui como se fosse um checklist. Então você vai pegar. Meu sistema de IA, ele tem decisão automatizada, né, em relação à parte de pessoas? Vamos lá, sim ou não? Sim, então tem que fazer. Tratamento em larga escala de dados sensíveis. Exemplo, saúde, biometria, origem racial, etc. Sim, então é obrigatório. E assim por diante. Então já deixei aqui para você, já como se fosse um checklist, se é obrigatório ou não. Ok? Depois, tem a parte de quem é responsável por esse acesso, por esse diagnóstico de impacto à proteção de dados. Então, você vai colocar aqui o nome de quem é responsável por isso hoje. Se o DPO for envolvido ou não, ele precisa ser envolvido, na verdade. Aí só, Dene, a minha organização não tem DPO. Ou seja, se a sua organização não tem DPO, provavelmente a sua organização está numa agenda de improviso. Ok? Está numa agenda de improviso. Sem DPO, a gente já vê que não tem governança. Tem improviso. Ou seja, põe qualquer um aí de DPO aí. Põe o cara de cyber, põe o cara de segurança. Antes, deixa eu só falar uma coisa bem rápida aqui. Antes, o que eu falava assim, muito na internet, né? Que o risco está no negócio. Os problemas estão na área de tecnologia, lá, né, na área de desenvolvimento, vamos lá, infraestrutura ou no time de desenvolvimento. E quando dá ruim, a culpa é da área de cibersegurança. É da culpa da equipe de segurança. Já viu isso acontecer alguma vez?
Vamos lá, vamos voltar. Por que eu tô falando isso? Pelo seguinte, não tem GPO, você tá vivendo no improviso. Simples assim. Ok? E a metodologia que foi utilizada. Bom, mapeamento do tratamento de dados pessoais. Nessa etapa, você vai identificar o tipo de dado. Então tá lá, CPF, histórico de crédito, dado de saúde. Você vai colocar os dados da sua organização. Isso aqui é um template. Você vai adaptar esse documento para a realidade da sua organização. Por exemplo, CPF, nome e endereço. Qual que é a fase de uso desse tipo de dado? Está na entrada do modelo de IA, de Machine Learning, seja lá o que for. Tem dados sensíveis? Sim ou não? Sei lá, sim, não. Você vai colocar aqui, ok? Qual que é o volume? Você vai colocar o tamanho do volume. Qual que é a base legal? E qual que é a retenção desses dados? E assim por diante. Você vai registrar e consolidar os dados pessoais da sua organização. Depois, você vai mapear o fluxo de dados e a parte de transferências. Então, por exemplo, fase do fluxo. Vou lá na parte de coletar os dados, ou seja, na origem. Qual que é a origem dos dados? Estou coletando os dados, estou coletando de algum lugar. Pode ser de um banco de dados, pode ser de uma pipeline de machine learning, pode ser de servidor, pode ser de ambiente cloud. Aí você vai colocar aí a origem dos dados. Quem acessa esses dados? E quais são os controles de proteção que já existem para esses dados. Ok? Então você vai adaptar tudo isso aqui para a realidade da sua organização. Depois, transferência internacional de dados, se aplicável. Então você vai colocar qual que é o país ou região de destino, qual que é o mecanismo legal que a gente está atendendo, né? E quais são as salvaguardas adicionais. Ok? Bom, avaliação de necessidade e proporcionalidade. O que isso significa? Vamos lá. A LGPD, ela exige que o tratamento seja limitado ao mínimo necessário para a finalidade. Então a gente vai ter que olhar o quê? Qual é a finalidade do tratamento dos dados? Precisa descrever aqui. Depois, os dados são necessários, tem que justificar por que eles são necessários. Há alternativas menos invasivas? Você vai explicar aqui se sim ou não e descrever por que sim ou por que não. Proporcionalidade, ok? Então você vai colocar aqui a proporção. Por exemplo, ó, o tratamento é proporcional ao risco? Os benefícios justificam o nível de intrusão na privacidade? Então, vai colocar proporcionalidade. A compatibilidade de finalidade, os dados são coletados para uma finalidade, estão sendo usados para outras finalidades compatíveis? Às vezes não. Em muitos casos não, né, na verdade. Retenção mínima dos dados. Então, você vai colocar aqui qual que é a retenção mínima dos dados. 5 anos, 2 meses, 90 dias, 10 anos. Anonimização, pseudonimização. Ou seja, precisa avaliar se é preciso anonimizar, ou seja, obfuscar, criptografar, tokenizar, mascarar. Nossa, dá para fazer um monte de coisa. Ok? E coloca uma conclusão aqui da proporcionalidade. Perfeito? Depois você vai para a etapa da parte de identificação de riscos à privacidade. Já coloquei aqui para você quais são os riscos à privacidade. Então, tem violação do artigo 20, ou seja, decisão automatizada sem possibilidade de revisão. Aí você vai descrever qual o sistema da sua organização que tem esse cenário e vai colocar a probabilidade e o impacto. Então, vamos lá, coloca aqui probabilidade, impacto. Pessoal, deixa eu só sair. Já falamos sobre isso na aula anterior. Se você está nessa aula e não está entendendo o que está acontecendo, é porque você pulou essas etapas todas, ok? No momento, nós estamos na etapa 8. Então, volte para as aulas anteriores. Vamos continuar aqui. Então, já tem aqui os riscos. Você vai colocar a descrição de acordo com a realidade da sua organização e fazer o cálculo aqui. Perfeito? E aqui você vai colocar a medida de tratamento do risco. Perfeito? Medida de tratamento do risco. Se você não sabe o que é isso também, é porque você não assistiu a aula anterior. Volta lá. Vamos lá.
medidas para tratar riscos à privacidade. Então, você vai colocar qual é a medida, como você vai implementar, ou seja, como você vai resolver o problema que você identificou no assessment, no diagnóstico lá de proteção de dados. Nesse caso, você vai colocar aqui qual que é a medida de proteção, como você vai implementar essa medida de proteção, quem é o responsável e qual que é o status. Está em andamento, não está aprovado, foi implementado. Você vai colocar tudo aqui. Ok? Vamos lá? Agora, pessoal, tem um ponto importante aqui, que é a parte de consulta ao DPO e partes interessadas. Por quê? Porque quando você faz o... Deixa eu até mudar aqui na tela, aqui, ó. Pronto. Quando você faz o mapeamento de um risco, de um problema, você precisa consultar todas as partes interessadas nessa parte do que vai impactar a proteção de dados da sua organização. Quais são algumas das partes interessadas? É a parte do DPO e, no caso do Brasil, a NPD. Okay? Você vai consultar. Por que consultar? Porque eles vão trazer insights, vão trazer conteúdos, vão trazer informações que talvez você não tinha essas informações para realmente fazer uma análise de impacto na proteção de dados da sua organização de forma mais profunda, mais assertiva, mais adequada à realidade da sua organização, ok? Então você vai colocar aqui nessa etapa quem você consultou. DN, minha organização não tem DPO. Sua organização tem DPO, sendo assim, a sua organização escolheu viver no improviso. Ela não tem governança, ela tem improviso, ok? Vamos lá. Depois, se vocês consultaram ou não a NPD. Ok? Consultar, é só perguntar para eles, olha, nesse caso aqui, o que pode acontecer? O que vocês fariam? O que vocês recomendam implementar? Ok? E aí, você vai determinar quem da sua organização, junto com você, vai lá consultar os caras. Vai lá consultar a NPD. Por exemplo, eu falo muito com o órgão regulador. Por quê? Porque tem decisões relacionadas a iniciativas estratégicas da organização e eu preciso de informações do regulador para tomar essas decisões. Ok? Em alguns casos, eu posso até constar os titulares. Perfeito? E aí você vai ter o quê? Você vai ter exatamente isso. Qual que é o risco à privacidade, quais são as medidas implementadas, qual que é a probabilidade, qual que é o impacto, qual que é o cálculo do risco aqui que foi identificado, a decisão que foi tomada e quem aprovou isso tudo aqui. Ok? Simples assim, nem vou perder muito tempo. Por quê? Porque a gente já viu isso tudo nas aulas anteriores. A gente só está aplicando a mesma metodologia aqui. É claro que a gente está trazendo algumas informações a mais, não são muitas, são poucas na verdade, complementando o modelo para a questão de você fazer um assessment de impacto à parte de proteção de dados. Perfeito? Depois que você fez tudo isso, aí você vai lá consolidar tudo isso com a governança. O que você vai colocar na parte de governança? Você vai colocar lá um painel resumo de tudo que você viu. Então, vamos lá. Na parte de pessoas, qual foi o resultado que você identificou? E quais são as ações necessárias antes de fazer o deploy? Ok? Qual é o viés e o fairness? Você vai colocar aqui também o resultado, etc. Dani, o que é isso? Na aula anterior. Volta na aula. Se você não sabe o que é isso, volta na aula anterior. Como que está a parte da robustez e segurança técnica do seu sistema de IA, ok? Ou seja, você realizou os testes de invasão que a gente recomendou na aula anterior? Você fez tudo isso? Você tem já os gaps? Você tem já tudo que foi resolvido? Vai colocar aqui. Parte do XI. Como que você consegue explicar o resultado gerado pelo seu sistema de inteligência artificial? Ok? Você vai colocar aqui também o nível dele. Qual que é a parte de privacidade? Vai colocar também base legal, riscos identificados, riscos investigados, etc. Conformidade regulatória e o risco residual geral. Legal? E aí você vai depois descrever aqui o que vai impedir que vai impedir de avançar para as cenas dos próximos capítulos, ok? Então você vai colocar aqui todos os itens que estão bloqueando
a sua organização de avançar para as cenas dos próximos capítulos. E aqui vai colocar a ação necessária e quem é o responsável. Perfeito? Então, pessoal, aqui tem a página de decisão de aprovação para produção. Está aprovado e para produção, com todos, ou seja, todos os controles que foram implementados, tá lá. Ou seja, tem alguma coisa pendente, bloqueando pendente? Não tem. Tá, os riscos estão dentro do apetite? Então bora lá, vamos para produção. Aprovado com condições assim, com ressalvas, né? Deploy foi autorizado, mas a gente tem coisa ali para resolver até 3 meses, até 2 semanas, e vamos fazer um monitoramento. Ou não. Ou a gente tem itens que são bloqueadores que não estão resolvidos. Então aqui em cima. Ó. Por exemplo, se tem esses itens bloqueadores de entrar em produção, não vai entrar em produção. Simples assim. Por quê? Porque tem ações necessárias para resolver antes de colocar seu sistema de IA em produção. Legal, pessoal? E aí você vai ter um plano de monitoramento do seu sistema de inteligência artificial, né? A parte de você vai ter uma governança e a base de segurança para ter esse monitoramento integrado. Então você vai ter lá o que você vai monitorar, ok? A métrica, a frequência que você vai estar monitorando, a ferramenta que você vai usar para monitorar, o responsável e o alerta. Beleza? Então tem de privacidade, tem várias coisas. E os gatilhos. Legal? Então é isso, pessoal. Então essa foi a nossa aula da etapa número 8. Nós estamos agora com todos os recursos necessários para fazer a implementação propriamente dita de governança e segurança para a inteligência artificial, que é a etapa 9 e a etapa 10, ok? Aí nós fechamos o ciclo, porque depois é só entrar numa fase de auditoria e melhoria contínua. Legal? Então, pessoal, é isso. Chegamos na nossa... Final da nossa aula número 8, da mentoria do Manual do CIS, do módulo de IA, e aguardo você na próxima aula. Até lá, valeu!